Olá pessoal, tudo bem? Gistra, eu tô aqui. Eu decidi fazer esse live, embora já tá super tarde aqui, mas é porque eu vi duas perguntas que foram feitas essa semana e que eu não tive realmente tempo para responder. Eu tô tentando organizar a festa de aniversário da minha pequena e isso tá me tomando um tempo gigante, apesar que é uma tarefa aparentemente fácil, quando a gente se envolve, acaba consumindo um tempo gigante. Então, mil perdões por não ter respondido as perguntas antes, mas aqui vai então as minhas respostas para essas duas perguntas, tá? A primeira pergunta foi sobre ansiedade, tá? Então, a pergunta era relacionada a como que a gente pode fazer quando a gente tem problemas com ansiedade e, por exemplo, convida uma amiga para fazer uma caminhada e depois inventa um monte de desculpa porque não quer ir e se auto-sabota. Pois bem, a ansiedade tem a origem no medo, ok? E a melhor forma de trabalhar o medo é realmente enfrentando o medo. Eu sei que parece um pouco difícil, tá? E até mesmo um pouco apavorante, não é? A gente tem que enfrentar os nossos medos, mas é o melhor remédio para a gente poder, então, estar se livrando da ansiedade, é ir na raiz do problema e arrancar aquele mal pela raiz mesmo, tá? Então, o que a gente pinta na nossa cabeça, tá? Aquelas coisas que a gente imagina de terrível que vão acontecer, e se, imaginando sempre que alguma coisa terrível vai acontecer, é original do medo, ok? E então gera uma ansiedade porque a gente acha que algo de ruim vai acontecer no futuro, ok? Quanto mais a gente pensa nisso, mais a nossa ansiedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai se escalando e de repente, daqui a pouco, até a gente acha que por motivo nenhum a gente tem uma aceleração no coração e começa a ter uma crise de ansiedade. E se essa crise não for trabalhada, então isso escala e gera uma crise de pânico, ok? Então a melhor coisa para a gente cortar esse mal pela raiz é realmente trabalhar o medo, ok? Então existe um ciclo do sucesso, tá? Sucesso hoje em dia é sempre relacionado com a parte financeira, mas na verdade o sucesso é qualquer objetivo, é qualquer meta que você alcance e você teve um sucesso, tá? Você concluiu, você teve um sucesso. Então, esse ciclo do sucesso fala que quando a gente realiza uma tarefa, tá? Então a gente fez aquele esforço, realizou a tarefa, a gente vai ter mais confiança e com a confiança a gente vai ter mais motivação para agir e a ação vai trazer resultados e os resultados vão trazer o sucesso e o sucesso vai gerar mais confiança. Então vira um ciclo, né, positivo que sempre tem o resultado final como sucesso, ok? Cada vez mais e mais. Olá, Tatiana, Giovana, Liliana, tudo bem? Eu cheguei a ter crise respiratória durante uma crise de ansiedade, sim. Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, o que acontece é que a gente esquece de respirar corretamente, tá? Então a gente fica tão apavorada e presta tanta atenção nas palpitações, tá? Que a gente acaba esquecendo de respirar corretamente. O que não ajuda, porque aí vai menos oxigênio para o cérebro e a gente começa a ficar mal mesmo. Então aquela sensação de mal-estar dá mais medo ainda, gera um pânico e aí acaba que vai piorando cada vez mais a crise de ansiedade. Então é importante lembrar durante uma crise de ansiedade que você precisa respirar corretamente, tá? Então inspirar pelas narinas, ok? Soltar pela boca. Respirar calmamente com a barriga, com o diafragma, não só com o pulmão, porque geralmente na crise de ansiedade a respiração fica rápida, tá? E superficial, assim, ok? Então isso vai acabar escalando a crise de ansiedade. Então a respiração é chave numa crise de ansiedade. Então prestar atenção como está a respiração e respirar corretamente, ok? Então o que eu estava falando mesmo era sobre enfrentar os medos, não é? Quando você enfrenta os medos,
durante ou antes até de uma crise de ansiedade, eles vão perdendo as forças, foram anos, ok? E não é confortável, né? Uma crise de ansiedade nunca vai ser confortável. Então, é importante ir trabalhando, usando as técnicas para ir diminuindo as crises de ansiedades até que elas sejam erradicadas, porque o mito, tá? E infelizmente esse mito vem muito, tá? A gente ouve muitos médicos falando que a ansiedade não tem cura, o que não é verdade. A ansiedade tem cura, sim, tá? O problema e aí a gente cai até numa discussão tá, um pouco delicada, mas não falando mal, né, dos médicos, eles têm o seu respeito, têm os seus méritos, mas a maneira da educação que eles recebem talvez não é totalmente correta, e eles aprendem aquilo e passam a informação para frente, não é? Porque eles estão dentro de uma faculdade de medicina, infelizmente, focando apenas em um aspecto da saúde, tá? Que é tratar a saúde com remédios, tá? E a gente sabe que, né, infelizmente, os estudos, eles são financiados pelas indústrias farmacêuticas. Então, os médicos, eles não estudam como você pode melhorar a sua saúde holisticamente, integralmente. Não, os estudos deles são focado apenas para os remédios, né? Então, obviamente que não existe um remédio que cura a ansiedade. É por isso que eles falam que a ansiedade não tem cura, ok? Há muitos médicos já que são um pouco mais à frente do seu tempo, né? Que entende um pouquinho mais e que sabem que a ansiedade tem cura, sim. Mas a maioria, infelizmente, ainda fala, tá? Que a ansiedade não tem cura. O que é terrível, porque se um paciente vai no médico e escuta que a ansiedade não tem cura, ele vai acreditar que não tem cura e não procura outras ferramentas, mas na verdade isso não é a realidade, tá? A realidade é que a ansiedade tem cura, ela pode ser trabalhada, ela pode ser gerenciada e erradicada, mas a gente precisa tratar a causa, né? O remédio, ele vai apenas mascarar o sintoma, ele não vai curar, tá? Sim, Fernanda, eu vou responder a tua pergunta. São as duas perguntas que eu vou responder, uma é a sua, né? Então, eu comecei com a ansiedade, mas depois eu vou lá. Eu vi a tua pergunta, né, sobre a depressão, a gente vai chegar lá, ok? Fica ligado aí. Foram anos para conseguir controlar. Mas é um trabalho que vale a pena, né? É um trabalho que vale a pena porque você passa por um desconforto por um tempo, né, Giovana? Tentando arrumar técnicas e ferramentas e se adaptar com aquilo, né? Com aquela reação e tentar controlar. Mas depois de um tempo, você vê que você consegue superar aquilo, né? Consegue curar aquilo. Agora, se você não faz esse esforço, né? Se você não passa por uma fase de desconforto tentando fazer esse esforço para melhorar, você vai viver com desconforto para o resto da vida. Então, o que é melhor? É melhor passar por um desconforto um pouquinho agora e erradicar a ansiedade de vez, né? Porque a ansiedade pode, de repente, fazer com que você não funcione normalmente, né? Na sua vida, que você não tenha uma vida normal. Tá? Então é melhor passar por um desconforto por um tempo e trabalhar em cima disso, trabalhar em cima dos medos, do que depois passar a vida inteira sofrendo, né? E eu conheço pessoas que tomam medicação por anos e anos e anos, né? Por décadas até, e que nunca sentiram uma diferença, tá? Nunca chegaram a alcançar a cura. Então vale a pena passar por esse desconforto. Eu tenho certeza que a Giovana concorda comigo. Então, é importante enfrentar os medos, tá? A ansiedade, ela vem daí. Então, qual é a melhor maneira de você enfrentar o leão? Se você se depara com um leão na sua frente, tá? E obviamente você vai estar morrendo, concorda? Sim, ela falou. Então, se você está morrendo de medo, tem um leão na sua frente, qual é a melhor atitude? É você parar e encarar o leão. Provavelmente ele não vai te atacar. Agora, se você correr, você está perdido, tá? E tem até uma passagem parecida nas escrituras sagradas, né? Do Daniel na cova dos leões, alguma coisa assim, onde ele não foi atacado pelos leões. Por quê? Porque provavelmente ele não tentou correr.
não é? Se ele tivesse tentado sair, provavelmente ele não teria saído de lá para contar a história, né? Mas se você parar e você enfrentar os seus medos, você vai conseguir dominá-los. E quando você descobre quais são os seus medos, você vai ver que eles não são tão terríveis assim. Aqueles monstros que a gente cria na nossa cabeça não são tão mal assim, não são tão grandes, não são tão assustadores assim. Então, é importante realmente a gente criar um pouquinho de coragem, tá? Traçar planos e enfrentar esses medos, tá? Então, de repente, aquela saída que marcou com a amiga de dar uma caminhada vai gerar um certo desconforto, vai gerar uma ansiedade, vai vir 1000 planos na cabeça para desistir, mas é importante que você vá em frente e você saia com a amiga e aí você começa a provar o contrário, tá? Para aqueles pensamentos negativos que vem na sua cabeça, né? Ah, mas se eu sair com a amiga, algo vai acontecer e blá, blá, blá. Vem um monte de fantasia negativa e que não são verdades, tá? Tragédias que a gente cria na nossa mente. Então, quando você sai para caminhar com a amiga uma vez e você vê que foi tudo tranquilo, que nada de mal aconteceu, que você não morreu, você vai começar a ter confiança, né? E aí você sai uma segunda vez, você vê que foi tudo tranquilo, você vai pegando cada vez mais confiança, você vai tendo um resultado positivo e cada vez mais você vai então se sentir mais confortável, tá? Essa é uma técnica também da teoria cognitiva comportamental, que é uma técnica de exposição. Tá? Então, você expõe, né, aquele medo, né? Se você tem medo de elevador, então você começa gradualmente aceitando a ideia de chegar perto do elevador até que você consiga realmente ir no elevador, pegar o elevador e descer ou subir com o elevador e comprovar que o elevador não cai, né? Então, você vai perdendo o medo com a exposição ao medo, tá? Então, a melhor coisa realmente para trabalhar isso é você partir para ação, mesmo que crie um pouco de desconforto no começo, porque vai criar, é normal, tá? Uma outra técnica também que você pode até fazer antes de partir para ação, tá? É você desafiar os seus pensamentos. Então, em vez de você só pensar que uma tragédia vai acontecer, tá? Você pensa, porque vai vir automaticamente que a tragédia vai acontecer, tá? Faz parte das preocupações que a ansiedade traz, mas aí você desafia o pensamento, diz, mas será que realmente a tragédia vai acontecer? Eu já saí antes e nada de mal aconteceu, e aí você dá um suporte pro teu argumento, tá? Ah, eu fui no mercado ontem, foi tudo tranquilo, nada aconteceu, então talvez tenha 50% de chance que nada vai acontecer. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu prefiro ficar fechada em casa e me limitar e cada vez ficar pior, mais fechada, até que chegue o ponto que eu não saia mais de casa? Ou será que eu vou aos pouquinhos me forçando e tentando, né, ter uma vida normal até eu perder o medo? Okay? Então, é importante desafiar esses pensamentos e lembrar que a ansiedade nada mais é do que uma preocupação de algo de ruim que vai acontecer no futuro. Então, a tua preocupação está sempre no futuro, no presente você tá segura. Tá? Então, é importante lembrar isso. Hoje eu estou segura. A minha preocupação é que algo de mal vai acontecer daqui para frente. Tá? Então, se eu estou segura agora, oba, não tenho nada que me preocupar. Tá? Giovana, nunca tomei remédio. Sempre métodos alternativos. Que lindo, que legal. Você conseguiu, então, sem intoxicar o seu corpo. Né? Deixa eu só ver que eu estou preocupada com a minha bateria aqui. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque eu tô com medo que ela caia. Tá? Eu esqueci de olhar como é que estava a minha bateria. Então, é isso, né? A melhor maneira de enfrentar eu vou trocar aqui o fone, provavelmente o som da minha voz vai ficar diferente agora também. Então, a melhor maneira de enfrentar realmente essas situações, né, para a pessoa que eu esqueci o nome, desculpa, que fez a pergunta sobre ansiedade, é isso mesmo, é enfrentando os medos pouco a pouco, né, e desmascarando esses medos, né, e eles vão, então, parando de ser tóxicos e ficando cada vez mais fraquinhos, ok? Fernanda, vamos lá, então, a tua pergunta, né, a tua pergunta era como acabar com a depressão se você não anda, né? Veja bem, a depressão, e eu vou ser bem direta nessa resposta, tá? A depressão, ela tá aqui, ela não tá nas pernas, tá? Então, você não precisa ficar depressiva porque você não anda, tá? O que você pode fazer é tirar o foco de algo que você não tem,
ok? E focar no positivo, ok? Começar a focar nas coisas que você tem de bom. Então, você ainda tem os movimentos da mão, você tem o movimento da fala, tá? Você vai agradecendo e vai não só usando a gratidão, tá? A gratidão é importante, a gratidão é muito positiva, tá? Mas uma fase melhor, como é que eu posso colocar isso? Uma fase mais avançada, tá, da gratidão seria a apreciação, ok? Porque quando a gente é grata, a gente ainda tá focando na falta, tá? Então, tem até uma música daquela banda que sempre toca no Natal, do Band-Aid, né? E então, ela é uma música em inglês, mas ela fala assim, um pedaço, né? Thanks God is them instead of you. Então, obrigado a Deus que são eles, que estão passando fome, porque fala da fome da África, do que você, tá? Então, a gratidão é excelente, é muito bom, mas a apreciação ainda é melhor, tá? Então, você aprecia quando você está usando as suas mãos, aprecia que os seus dedos se movimentam, você aprecia que você consegue respirar, que a sua cabeça está lúcida, que você consegue pensar com clareza, você aprecia as coisas que você consegue ver com os seus olhos, e aí você agradece, não é? Pela oportunidade de ver, mas você aprecia aquilo. Dá para entender? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar bem. É verdade, viu? Obrigada. Né? Então, é no que você foca, né? No que você está prestando atenção? Você está prestando atenção em algo que está ali faltando. Mas e as outras coisas todas que você tem? De repente, você tem uma família dedicada que está ali te ajudando, está te dando apoio. De repente, você tem uma casa para morar, que muitos não têm. Sabe? Não é minimizar, ser cruel e minimizar a dor ou o sofrimento que essa dificuldade está lhe causando, não é isso. Mas é mostrar que você tem a escolha de focar ou no positivo ou no negativo, tá? Se você está caminhando no parque e você tem a opção de ir pelo lado que tem sol, e você tem a opção de ir pelo lado que tem sombra e o dia tá frio, qual que você escolhe? Tá? Obviamente, você vai escolher e caminhar pelo lado que tem sol, porque a caminhada vai ser muito mais agradável, não é? E a mesma coisa nessas situações da vida, tá? Às vezes, as adversidades acontecem por algum motivo, tá? Que para nós, às vezes, vem como uma tragédia, mas que provavelmente tá trazendo uma lição, que de repente, no momento, por causa da dor, a gente não consegue ver, mas no futuro a gente vai conseguir ver e de repente vai olhar para trás e vai dizer: nossa, que bom que isso aconteceu, porque eu aprendi tanta coisa, eu cresci, eu amadureci. Ou de repente, se eu tivesse continuado naquele ritmo, algo de pior ia ter acontecido, não é? Então, às vezes, essas adversidades, essas situações difíceis, esses desafios que vêm, que a vida nos traz, é importante para o nosso crescimento. A gente às vezes não entende na hora, mas quem acredita em Deus, não é? Pode ter certeza que ele não faz nada, não dá ponto sem nó, né? Para quem não acredita em Deus, a gente então pode usar a palavra universo, tá? O universo trouxe aquela situação para você por algum motivo. Ok? Então, é importante a gente lembrar que a gente tem escolha no que a gente pode focar a nossa atenção. Será que a gente quer focar a nossa atenção no negativo ou será que a gente quer focar a nossa atenção no positivo? A mesma coisa com a ansiedade. Será que a gente quer focar a nossa atenção no medo, tá? Que vai nos petrificar, nos paralisar? Ou será que a gente quer focar a nossa atenção nas coisas positivas? Tá? E nas coisas que a gente pode aproveitar se a gente conseguir vencer aquele medo, né? Passar aquela barreira do medo, tá? Então, é muito importante lembrar disso, que no fundo, a escolha é nossa, tá? Com o caso da depressão, se a depressão veio por causa do problema de não andar, né? Então, ela é uma depressão que é externa, tá? Exógena. Então, se é uma depressão que é externa, a gente pode trabalhar aqui, tá? Mudando os pensamentos, criando novos caminhos neuronais, tá? Porque cada vez que a gente emite um pensamento, a gente libera um químico, e esse químico vai fazer um caminhozinho para se conectar, tá? Com o receptor dele.
ok? Quando a gente começa a emitir com muita frequência, o nosso corpo é tão inteligente, tá? Que ele faz um shortcut. Um shortcut seria o quê? Em português, um atalho, tá? Então, ele faz um atalho e aquele espacinho entre um neurônio e o outro vai diminuindo, tá? Esse espacinho entre um neurônio e outro se chama sinapse, tá? Às vezes ele fica tão pequenininho que nem parece que tem, mas sempre tem, tá? Então, a gente pode mudar a estrutura do nosso cérebro com o nosso pensamento. Olha que maravilhoso! Tá? Então, nada está perdido. Se a gente mudar a maneira que a gente pensa, a gente vai mudar toda a nossa conexão neuronal. Tá? Imagina que isso não pode mudar também a situação de você estar andando. Tá? Existe, nossa, 1 milhão de casos de pessoas que os médicos desenganaram, né? Que de repente estavam com doença terminal e que deram a volta por cima e provaram que não, que eles iam continuar vivendo e continuaram vivendo, não é? Então, é a mesma coisa, pessoas também que não foram diagnosticadas e nunca mais iam poder andar, né? E que voltaram a andar, porque tá tudo aqui, tá? Basta você acreditar, essa na verdade é a chave, esse na verdade é o segredo, se você acreditar, tá? Se você tiver a fé, vai acontecer. Tá? Mas primeiro você precisa acreditar, porque você pode morrer fazendo afirmação ou mantra, tá? Dizendo que você vai voltar a andar, se você não acreditar, se você não tiver fé, tá? Nada vai acontecer, porque aí vai existir um conflito. Você vai estar mentalmente mandando sinal e verbalmente mandando outro. Então, vai haver um conflito e aí o universo, né, ou as suas preces não serão atendidas porque estão recebendo dois tipos de pedidos diferentes. Ok? Um, obviamente, consciente, o outro inconsciente. Ai, obrigada, Giovana. Que live mais linda, ela falou. Fernanda falou, obrigada pela sua resposta. Imagina, desculpa a demora por ter respondido, né? Muito bom e importante, gostei. Eu aprendi muito com suas palavras. Ok, na verdade, essas dicas, vamos dizer assim, né? Elas têm uma base científica, né? Eu tô falando aqui muito livremente para a gente não ser algo super técnico e maçante, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a gente estar aprendendo, a gente estar crescendo, não é a gente estar sendo robozinho e passando, passando todas as informações cientificamente falando, né? Mas tudo isso que eu tô falando, eles têm um background, tem um fundo, um embasamento científico, tá? Então, a terapia cognitiva comportamental, que é a área que eu sou especializada, apesar que eu não uso apenas essa linha, né? Eu uso as ferramentas, mas eu não uso da mesma maneira que alguém que só segue essa linha usa, tá? Até porque eu acho que a gente tem que ser flexível e não tem um modelo que sirva a todo mundo, porque todo mundo é diferente, tá? Então, elas têm todas essas técnicas, principalmente da terapia cognitiva comportamental, tem essa base, que a gente muda o nosso pensamento, a gente muda a nossa estrutura do cérebro, tá? A gente cria novos caminhos neuronais e com isso a gente muda todo o nosso ser, não é? Até mesmo porque o nosso corpo ele se renova o tempo todo, a gente tem um corpo incrível, né? O nosso corpo hoje não é o mesmo corpo de 5 anos atrás, então por que a gente vai manter os mesmos pensamentos de 5 anos atrás? Todo dia o nosso cérebro dá um reset e a gente tem a oportunidade de recomeçar. Por que não aproveitar? Não é? Então a gente acorda de manhã, a gente acorda pela manhã com o nosso cérebro zerado. Tá? E aí a gente escolhe inconscientemente, é claro, tá? A lembrar de tudo que aconteceu no passado e aí, então você segue o mesmo modelo, mas você não precisa seguir o mesmo modelo, você não precisa seguir o mesmo padrão. Todas as manhãs a gente tem a oportunidade de um recomeço. Olha que lindo, né? Todas as manhãs a gente acorda, desperta novamente para a vida. E a gente pode escrever o nosso dia como a gente quiser, tá? E é isso, então. Eu espero ter respondido as duas perguntas, tá? A sobre ansiedade e a outra sobre depressão. Por favor, continue escrevendo nos comentários, é muito importante, tá? Tenha um planejamento por trás dos posts que eu coloco, tá? Eles não são aleatórios, eles não são por acaso. As pessoas que participam desse grupo podem se beneficiar imensamente se participarem,
ok? Se realmente escreverem, se realmente colocarem em prática as sugestões. Hoje a gente está com quase 40 pessoas tentando entrar no grupo que eu não aprovei, tá? Porque eu já falei isso antes, né? Que não sequer conseguem responder quatro perguntas básicas clicando sim ou não, tá? Ou algumas respondem duas e esquecem de responder as outras, ou não querem responder as outras, não é? Teve uma pessoa que respondeu 3 perguntas, mas não respondeu uma que dizia que se concordava com as regras do grupo. Eu não aprovei. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o esforço mínimo. Agora, se você não está apta a fazer o esforço mínimo, não vai ter melhora da sua parte, né? Porque, no fundo, eu não consigo ensinar nada a ninguém. Só você pode aprender, eu não vou conseguir ensinar. Tá? Então, participem, escrevam nos comentários, tá? E vocês vão ver que faz toda a diferença. Quem fez os exercícios da linha do tempo da sua vida, tá? Me deram feedbacks, assim, incríveis de como foi transformador, tá? Então, vale a pena. Tá? Vale a pena fazer e com certeza sair perdendo, ninguém vai sair perdendo. Então, participe, inscreva, esse grupo é para vocês, tá? É um grupo pequeno, é um grupo fechado, a gente tá aqui todo mundo no mesmo barco, então a gente tá num ambiente seguro, ok? Então, não se sintam envergonhadas, porque tá todo mundo aqui no mesmo barco, ok? E a gente vai remando juntas, continuamos essa jornada, tá? Igual eu falei, me desculpa por ter demorado a responder essas 2 perguntas, então eu resolvi fazer o live para ficar mais fácil, tá? Um beijão para todo mundo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!